Olá, meus queridos seguidores. Semana passada conversamos sobre o regime legal de casamento, que é o da comunhão parcial. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os outros regimes de casamento que o Código Civil apresenta, mas que necessitam de um pacto antinupcial. O regime da comunhão universal de bens, o patrimônio é único. Todos os bens, presentes, passados e futuros, pertencem a ambos. E caso de divórcio, serão divididos igualmente. Claro que, se for consensual, podem fazer o acordo que quiserem. No litígio, segue-se a lei. Porém, mesmo na comunhão universal de bens, existem alguns bens que ficam fora da partilha no caso de divórcio, como, por exemplo, os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, ou seja, não se comunicam. Dívidas anteriores ao casamento, somente o devedor responde, somente com a exceção de que se ela aproveitar o casal. Por exemplo, se foi contraída uma dívida para comprar enxoval, para comprar mobília, é evidente que ambos responderão por outras dívidas. Outro regime importante é o regime da separação total de bens. Neste regime, os bens do casal não passam a pertencer ao outro cônjuge, nem mesmo após o casamento. Cada um terá o seu patrimônio individual. O Código prevê duas modalidades de separação total de bens. A primeira separação, chamada consensual, ou convencional, é aquela em que o casal faz um pacto antinupcial estipulando a não comunhão dos bens. Esse acordo das partes resulta na vontade de ambos. A segunda modalidade de separação total de bens é a obrigatória, que é a imposta por lei. O Código apresenta diversos casos em que é obrigatório o casamento em separação total de bens. Entre eles, o mais frequente diz respeito à idade, ou seja, se pelo menos um dos noivos tiver mais de 70 anos. Este regime obrigatório decorre do fato que o Código tenta evitar o chamado golpe do baú. Então, o casamento é efetuado na separação obrigatória e o Código não permite a comunicação. Entretanto, nós temos que chamar a atenção que, na hora do divórcio, cada um fica com o seu patrimônio. Mas, no caso da separação obrigatória, existem situações em que o patrimônio adquirido com esforço comum podem entrar na partilha. Finalmente, vamos falar sobre um regime que consta do Código Civil, mas geralmente não é adotado no Brasil. É o chamado da participação final nos aquestos. Trata-se de um regime semelhante ao da separação total de bens, mas quando no divórcio, leva-se em conta a contribuição de cada um na aquisição do patrimônio, uma verdadeira contabilidade. Meus seguidores, muitas vezes os noivos deixam de falar sobre o regime de casamentos preocupados que tenha má interpretação um do outro, mas é importante salientar que tudo combinado antes é muito melhor. Até a semana que vem.